Beleza, tá no jeito. Só aguardar, galera. Beleza, Elaine? Tudo bem? Tudo bem? Foi? Entrou aí? Tudo bem? Tudo certo? Boa noite. Oi, Adriana. Tudo bem? Tudo bem. Tá joia? Guardar o povo. Fala, Vinícius. Tudo bem? Joia, boa noite. Um dia chuvoso hoje, o pessoal tá mais devagar para entrar aqui, pô. É isso aí, Vinícius. Oi, Kátia, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite. O Vinícius, até eu, viu, cara? Tô com chá de preguiça esses dias de chuva aí. Gostoso pra ficar em casa.
Fala, Daniel. Tudo bem, cara? Entrou aí, Daniel? Boa noite, professor. Boa noite. Tranquilo? Oi, Thaís. Tudo bem? Thaís, Arielle, boa noite. Tudo bem? Boa noite, Arielle. Boa noite, Thaís. Vamos guardar um pouquinho mais. Falta muita gente ainda pra entrar. Fala, Vinícius. Tudo bem? Entrou aí, Vinícius. Deu certo o áudio, hein? Onde você cortar o áudio aqui? Kívia, tudo bem? Karina, tudo bem? Só que entrou aí agora. Oi, Kívia, boa noite. Tem mais 2 minutinhos, galera. Só para dar 8h10, aí a gente começa.
Vamos começar, galera. Estão entrando aí. Senão fica muito tarde aqui. Apesar que o assunto de hoje também, ele é bem tranquilo, não é nada que a gente já não tenha visto, só que com outra roupagem, né? Aqui. Guilherme. Fala, Guilherme. Tudo bem? Entrou aí, Guilherme. Tudo certo? Bom, vamos lá, galera. Então, como eu ia dizendo para vocês, hoje a gente aborda um tema que ele já foi, de certa forma, já dado para vocês, mas com outra roupagem, com outra finalidade de fazer um entreposto entre canais de distribuição e marketing, tá? Porque, como eu falei para vocês, a gente já terminou com essa história de Covid e tal, as aulas elas se tornam um pouco mais dinâmicas e a gente acaba perdendo um pouco o controle de espaço, de tempo, né? Mas não tem problema, porque a gente traz algumas coisas novas para vocês que, ao mesmo tempo que são novas, elas vão se encaixando e vão relembrando alguns fatos da questão dos canais de distribuição, tá? Então, a de hoje, a gente vai falar sobre variáveis de mercado versus as necessidades dos clientes, tá? Eu não sei se vocês já se deram conta disso, mas sempre quando a gente fala em planejamento estratégico e tal, acaba envolvendo marketing ou os fatores que compõem o marketing, tá? Aqui não é diferente. Aqui a gente trata nos canais de distribuição aqui. Também, se eu quiser fazer um planejamento de canais de distribuição aqui, de variáveis de mercado, como que funciona a minha rede de distribuição, eu também vou trazer à tona alguns fatores do marketing para poder fazer isso, tá? Normalmente, quando envolve planejamento estratégico, eu vou levantar o que são as necessidades e desejos do meu consumidor lá, eu vou fazer em cima disso. E não é diferente com canais de distribuição, tá? Em canais de distribuição também a gente vai trabalhar essa questão de como eu vou entender a cabeça do meu cliente, tá? E satisfazê-lo no que diz respeito à distribuição dos meus produtos. Ou seja, meus produtos precisam estar, meus produtos ou serviços, né? Eles precisam estar na hora certa, no local certo, na quantidade certa que o meu consumidor deseja e no preço adequado que ele pode pagar, tá? Então, nada mais é do que você trazer o marketing para dentro dos canais de distribuição aqui, tá? Tentando fazer um planejamento estratégico desses canais de distribuição, usando essas ferramentas que são de como eu vou conhecer o meu cliente, como eu vou conhecer os hábitos dele, e aí fazer com que a demanda dos meus produtos ela seja adequada, que ela não seja nem muito a mais, nem muito a menos, que ela seja adequada ao que o meu consumidor vai fazer aí, tá? Eu falo isso, pessoal, porque você precisa conhecer alguns fatores para você avaliar, por exemplo, a demanda de mercado ou ainda as variáveis de mercado aqui, como fala na matéria, tá? Eu preciso conhecer a fundo quais são os hábitos do meu consumidor, tá? Eu preciso saber de quanto em quanto tempo ele compra, qual a quantidade que ele compra nesse quanto em quanto tempo, e com isso fazer o que a gente sempre fez em marketing, tentar fazer um grupo, porque não dá para você
atingir a todos individualmente, né? Isso está se tornando uma realidade, mas ainda não é, tá? Então, tentar atingir a todos como forma de grupo, tentar achar características comuns em determinados grupos, ok? Então, não é difícil, é bem simples essa questão, porque vocês já viram tudo isso aqui naqueles projetinhos que a gente fez, que a gente simulou de marketing lá no começo do ano, né? Da Nike e tal. Então, tudo isso tem a ver com o que a gente vai ver aqui. Só que transportado isso para canais de distribuição, tá? Então, ó, os dois primeiros slides aqui, a gente já discutiu isso em sala de aula, fora dela, aqui no nossa plataforma, já discutimos sobre isso várias vezes, né? Então, ó, ele fala no primeiro aqui que o grande desafio hoje é de desenvolver estratégias de distribuição que consigam atingir um nível de serviço adequado ao seu público-alvo. Ou seja, o que é um nível de serviço adequado? Nível de serviço adequado é aquele adequado não à empresa, mas sim ao seu público, tá? E que precisa ser adequado? Precisa ser adequado como que você vai prestar esse serviço para o seu público-alvo. Quem vai aceitar isso ou não é o seu público-alvo, tá? Então, olha como é muito semelhante essa questão de marketing, né? Quando a gente fala aqui de mercado, de canais de distribuição, tá? Então, ó, ainda continuando aí, ó, em coerência com o nível de serviço demandado pelo mercado, né? Olha aí mais o que eu falei para vocês. Em coerência com o nível de serviço demandado, ou seja, você precisa saber os hábitos do seu consumidor para você atingir essa demanda, para você não fabricar mais nem a menos, e estar sempre de acordo com o que o seu mercado pede, tá? E ainda continuando, nível de serviço esse que se torna cada vez mais crítico. Por que crítico? Porque o consumidor está cada vez mais consciente e exigente, tá? Isso é fato. Isso aí no mundo inteiro, com a entrada da internet, com a abertura da internet, você tem clientes mais exigentes, né? Aí não tem segredo também. Deixa eu só colocar aqui também. Oi, Grazi, tudo bem? Então, bom, continuando. Tá? Então, ó, cada vez esse consumidor, por conta dessa questão de você ter abertamente a internet aí no seu celular, que você pode pesquisar as coisas em qualquer tempo e tal, tornou o mercado consumidor muito mais exigente, né? Onde você consegue buscar informações e tal, tornou muito mais exigente. E a concorrência, naturalmente, cada vez mais acirrada, tá? Quem não se adequa às vontades do consumidor, outro concorrente ele vai se adequar certamente, tá? Então, até aqui, sem novidade nenhuma. A gente já falou, como eu disse anteriormente, a gente já falou sobre isso aqui diversas vezes, né? Já citei exemplos sobre isso, já conversei com vocês sobre isso, que o mercado ele não tem volta, ele é um mercado que está cada vez mais acirrado tal, e a gente vai vendo o porquê aqui ao longo desse capítulo do livro, aqui, tá? Olha aí, ó, o porquê que ele está mais acirrado, ó. Uma vez que vivemos a era da chamada comoditização, né, dos produtos, ou seja, que existem múltiplas opções, você tem inúmeros produtos, porque a gente também já conversou bastante sobre isso em sala de aula, até na presencial, né, de que os produtos, com essa questão da comoditização, os produtos estão cada vez mais semelhantes, com muito pouca diferença, tá? Então, naturalmente que isso vai criar uma concorrência muito acirrada,
tá? Vai ser diferenciais pequenos que vão fazer com que eu me diferencie da concorrência, ok? Então, a distribuição, ela acaba representando uma grande oportunidade de adquirir vantagem competitiva. Também sobre isso a gente já falou muito, né? Quando eu falei para vocês que, olha, citava para vocês como exemplo de que produtos com essa era da comoditização, o que é comoditização? Os maquinários para se fazer produtos se tornaram mais baratos. Com isso, apareceu uma série de novos produtos no mercado, tá? Se você pegar hoje, os produtos não têm diferença na embalagem, praticamente não tem diferença de qualidade, tá? O que pode ter um pouco de gosto diferente, que você gosta mais de um ou de outro. Mas, por exemplo, embalagem de alumínio, por exemplo, antigamente era uma vantagem, né? Hoje já não é mais. Hoje todo mundo utiliza uma lata de alumínio, outras embalagens também, né? Então, na questão de produtos, eles são muito iguais. Na questão de preço, então, nem se fala, tá? A concorrência acirrada simplesmente com a fabricação do produto, ela é idêntica, tá? Vai se diferenciar aquele que fizer uma quantidade tremenda a mais que você consegue amortizar, você consegue comprar melhor a sua matéria-prima, tá? E aí você consegue fazer um produto mais barato. Mas a concorrência está aí, também consegue fazer isso, tá? Então também não é na questão do preço que você vai conseguir se diferenciar. E muito menos se você pegar a questão de propaganda, para quem faz mais propaganda que o outro ou não, né? Também não costuma ser um diferencial competitivo aqui, tá? Apesar de que tem algumas multinacionais que investem muito mais do que outras, né? Só que esse diferencial praticamente é pequeno, não é isso que leva à vantagem. Então, o que sobrou para a gente poder tá alavancando aí? O que sobrou foi exclusivamente os canais de distribuição, onde eu vou obter algum tipo de vantagem competitiva e que o meu concorrente não vai conseguir copiar isso de alguma forma tão simples, né? Algumas coisas conseguem, mas algumas coisas não, porque são são planejamentos internos à fábrica. Então, não é todo mundo que consegue copiar aquilo que é feito dentro da fábrica ali, né? No passeio do seu produto dentro da fábrica ali e fora dele também, tá? Então, daí a importância de uma implementação criteriosa do canal de distribuição. Aí que ele fala que é importante a gente olhar com outros olhos, tá? E olhos de competitividade para os canais de distribuição. Beleza? Vou botar o William aqui, que ele devia estar em churrasco, né? E não chama nós de jeito nenhum, não, Osmar. Tem jeito, né? Fala, William. Só no churrasco. Fala, William. Beleza, velho? Ele tá tão ruim hoje que você perdeu até o microfone, mano. Ô, professor, desculpa atrasar que eu tô na usina aqui e eu tive que achar uma área pra entrar na aula aí. Assim, não, beleza. Beleza. Fica assistindo aí a aula do canavial aí, viu? Tranquilo, então, galera. Então, como eu falei para vocês, até aqui não tem novidade nenhuma no que eu falei, né? A gente já falou muito sobre isso e tal, de que essa questão do commodity, essa questão do diferencial competitivo em cima dos canais de distribuição e tal. Então, isso praticamente eu estou apenas repetindo o que foi falado em aulas anteriores. Porém, daqui para frente, ó, como eu vou identificar essas variáveis de mercado, tá? A fim de identificar essas necessidades dos clientes, tá? Então, a gente vai tratar na aula hoje especificamente sobre isso. Quais são os itens que eu posso identificar dessas variáveis do mercado para eu atingir essas necessidades dos clientes, dos consumidores, tá? Então, ó, o primeiro passo
para que se obtenha um canal de distribuição eficiente, né, é analisar o mercado servido, a fim de identificar o nível de serviço correspondente às expectativas dos clientes, né? Então, até aí, também sem muita novidade, porque é aquela questão que eu falei para vocês, eu estou utilizando as ferramentas do marketing aqui para eu montar um planejamento estratégico para eu tentar entender o que acontece nos canais de distribuição. Então, assim como o mercado final, né, que é o mercado onde eu distribuo os meus produtos, ou de canais de distribuição aí, eu preciso identificar quais são as variáveis desse mercado e as expectativas de quem está comprando de mim. Ou seja, o final, né, o cliente final, ou seja, a questão do mercado varejista, atacadista aí. Tá? Então, eu preciso identificar uma forma de eu entender esse mercado. O que é uma forma de eu entender esse mercado? É tentar fazer com que eu crie grupos para eu tentar entender qual é o comportamento desse mercado. Tá? Assim eu vou conseguir fazer as coisas aqui, fazer os planejamentos de acordo com, aliás, alavancando menos erros, né? Quando eu tenho menos erros. Então, se eu analisar o mercado direitinho, o que vai acontecer? Eu vou diminuir a minha possibilidade de erro, tá? Então, ó, isso vai garantir para mim um atendimento satisfatório, né? Que, por sua vez, assegure um grau mínimo de fidelidade. Aí eu já discordo um pouco do autor, pessoal, porque talvez esse autor seja um pouco mais antigo, tal, porque hoje, de tão acirrada que é essa questão do mercado aí, tá? O grau mínimo de fidelidade, isso já não é nem mais aceitável, tá? Ontem eu estava dando uma aula no 8º Termos, falando sobre isso também, né? Não especificamente sobre canais de distribuição, mas a gente estava comentando sobre isso, que existe o cliente satisfeito e existe o cliente muito satisfeito. O cliente satisfeito, o que acontece? Ele pode mudar a qualquer tempo para a concorrência. O cliente muito satisfeito, ele vai criar fidelidade, tá? Então, tem essa diferença. Então, eu não concordo aqui, já deixo claro para vocês que eu não concordo muito com essa questão do autor aqui, porque deve ser um pouco mais antigo, ou usou como exemplo aqui. Mas hoje, para vocês terem uma ideia, o mercado está tão acirrado que nem essa questão de mínimo de fidelidade é aceito, tá? Ou eu consigo colocar muito valor no meu produto ou serviço, tá? Ou eu consigo colocar muito valor, ou eu vou perder esse cliente para o meu concorrente, tá? E o que é essa questão de colocar muito valor? Lembra-se que aquilo que eu falei para vocês, tudo aquilo que eu coloco para melhorar o meu serviço, né, ou o meu produto, tudo aquilo que eu coloco para melhorar, tá? Ele acaba criando valor para o meu cliente. Mas tem uma diferença. Ele só vai criar valor realmente quando isso for aquilo que o meu consumidor deseja. Não adianta nada eu pegar e colocar, por exemplo, colocar lá no cafezinho, colocar lá um vidrinho de leite lá para o cara experimentar, senão ele não toma o café com leite. Se aquilo não é um desejo dele. Tá? Então, eu só vou, lógico que isso é um exemplo hipotético, né? Só que eu só vou criar fidelidade quando eu souber exatamente aquilo que o meu cliente quer, tá? E com isso, naturalmente, eu vou diminuir a minha possibilidade de erro, tá? Então, isso é um ciclo vicioso, que é um ciclo que vai estar sempre girando aí, tá? Em que o seu consumidor vai estar constantemente te analisando, tá? Analisando as possibilidades suas e da sua concorrência. Então, se ele não tiver fidelidade, se ele não tiver aquilo que assegure para ele valor, tá? Valor
valor exato daquilo que ele quer, tá? A gente não vai conseguir segurar esse cliente. Beleza, até aí, pessoal? Acho que nenhuma novidade, mas é bom que a gente trabalhe isso, porque é uma coisa que está sendo muito batida em cima disso, tá? Às vezes tem empresas que acham que, vou fazer um negocinho aqui, vou fazer uma promoçãozinha aqui, achando que o seu cliente vai cair nessa, né? Aí você termina a sua promoção daqui a um mês, tal, e o seu cliente volta a pagar caro naquilo, tal, e não é aquilo que ele queria. Então não adianta nada, simplesmente você ficar fazendo promoção, 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 tá? Sendo que você não está atingindo aquilo que o seu cliente precisa. O cliente, pessoal, o consumidor, ele não liga de pagar um pouco, tá? Ele não liga de pagar um pouco mais por aquilo que ele acha que vale a pena para ele, aquilo que ele está criando valor para ele, tá? Então, sobre isso a gente falou muito na aula de ontem com o oitavo termo, então estou só trazendo para vocês algumas situações de que até a gente também já conversou muito sobre isso, né? Então, entretanto, essa é uma tarefa bastante complexa de tentar entender quais são as variáveis, né, do mercado, né, e quais são as necessidades dos clientes. Se fosse fácil, todo mundo faria seu produto específico para aquela necessidade. Só que ela não é bem assim. Cada consumidor tem uma característica diferente, ele tem uma necessidade diferente, em que você vai tentar agrupar ele em pessoas que tenham essas características iguais, tá? Entretanto, essa é uma tarefa bastante complexa e dispendiosa, né, como eu disse anteriormente. Uma vez que identificar o público-alvo, existe um grande esforço de pesquisa e avaliação. Pesquisa e avaliação de tudo aquilo que eu tenho disponível em mãos para tentar entender esse consumidor, tá? Quando eu falo de pesquisa e avaliação aqui, eu falo de software, eu falo de observação, eu falo de dados de vendas. Então, existe uma série de coisas aqui que eu posso utilizar para fazer essa avaliação, tá? Quanto mais dados eu tiver a respeito desse consumidor, melhor é, tá? Mais eu vou entender e mais eu vou me aproximar daquilo que ele necessita, ok? Então, até porque, mesmo entre grupos homogêneos, com características bem específicas, tá? Podem ser encontrados pequenos nichos que, somado a outros semelhantes, acabam por representar uma fatia nada desprezível do mercado. Ele está me falando aqui que você, mesmo quando você tem grupos com características iguais, dentro desses grupos com características iguais, podem aparecer subgrupos, né, com características diferentes que podem ser exploradas, que juntando essas características diferentes em outro grupo, ela pode estar formando um grupo que seja nada desprezível para aquele planejamento que você está fazendo, tá? Às vezes você faz esse grupo tão pequeno que não vale a pena você, por exemplo, fazer um produto ou serviço para aquele grupo, mas quando você consegue identificar essas características, normalmente você tem grupos que podem consumir esse produto ou serviço, tá? Então, esta é uma das grandes dificuldades enfrentadas pelos PDVs, que são os pontos de venda, né? Disponibilizar um mix de produtos que seja conveniente e adequado ao seu público-alvo. Quem não gostaria de ser um hipermercado, né? Qual que é a diferença entre hipermercado, supermercado, pequenos mercados, venda de bairro e tal? É o número de produtos, pessoal, tá? É a variedade de produtos que você está disponibilizando naquele local. Então, isso que vai diferenciar você de hipermercado, supermercado, mercadinho de bairro e tal, isso que diferencia pela quantidade de produtos e pela variedade desses produtos, tá?
Então, quem não gostaria de ser um hipermercado e ter toda a variedade de produtos? Só que às vezes você não tem público-alvo para isso, tá? Então, essa que é a grande questão aí, ó. Essa que é a grande dificuldade que a gente encontra, tá? No ponto de venda. Às vezes, por exemplo, o mercadinho de bairro, qual é o problema no mercadinho de bairro normalmente? O mercadinho de bairro, ele não tem tudo aquilo que você encontra no supermercado, né? Ao passo que o supermercado também tem a dificuldade de concorrer, por exemplo, com o hipermercado, não aqui na nossa região, não existe, né? Mas em cidades maiores existem, tá? Então, você concorrer, por exemplo, com o hipermercado é super difícil, porque o hipermercado vai te apresentar uma variedade muito maior de produtos e serviços, tá? Então, essa é a dificuldade, ó, enfrentada nos pontos de venda. É você estar sempre fornecendo aquilo que o seu público-alvo quer, tá? Adequado àquilo que você tem em mãos, né? Não adianta eu querer colocar um hipermercado dentro do mercadinho de bairro, que você não vai conseguir, até pelo tamanho do local, né? Então, não adianta, ok? Então, ó, quais são essas 5 variáveis que vão me demonstrar quais as necessidades do meu cliente, tá? Vou botar o Douglas aqui. Fala, Douglas. Beleza, velho? Entrou aí? Entrou não? Vou só limpar aqui os olhos aqui, que vendo tudo embaçado já as letras aqui. Tá tudo doido. Agora sim. Agora estou enxergando alguma coisa aqui. Bom, galera, então, como eu ia dizendo, né? Eu tenho 5 variáveis aqui que correspondem às necessidades dos clientes, tá? Que é aquilo que eu posso trabalhar para atingir essas necessidades dos clientes, tá? A primeira é o tamanho do lote, a gente vai ver cada uma, tá, detalhadamente, então eu só vou citar aqui para a gente poder dar continuidade, tá? Então, essas 5 variáveis são o tamanho do lote, a variedade de produto, a dispersão, tá? A frequência de compra dos clientes e o tempo de espera, ok? Então, vamos ver uma por uma para a gente poder ter noção do que são essas 5 variáveis aqui, né? A primeira lá, ela fala do tamanho do lote, ou seja, o consumidor, ele tem uma rotina de compra. Isso é, compra sempre uma determinada quantidade a cada vez e quando faz, compra em unidades, tá? Já a empresa compra em caixas, ou seja, na quantidade. Assim, os canais de distribuição devem ser concebidos de modo a permitir que os clientes, ao se dirigirem aos pontos de venda, encontrem sempre os produtos conforme suas necessidades. Então, vamos tentar entender aqui, ó. O consumidor, ele compra em pouca quantidade, ele compra sempre em unidades, a não ser quando a gente está trabalhando com liquidação, né? O consumidor, normalmente, ele compra em pouca quantidade. E a empresa, né, normalmente compra da indústria em grande quantidade. Então, eu preciso fazer essa adequação para que nunca falte no ponto de venda, tá, aquilo que o meu cliente quer. Então, eu preciso tomar cuidado, pessoal, porque às vezes, por exemplo, acabou um determinado produto, tá, e esse produto ele não tem uma saída tão grande. E eu tenho que comprar uma determinada quantidade para eu poder fornecer para o meu cliente final, tá? Então, é isso que a gente tenta aplicar na questão da demanda, tá? Eu preciso comprar corretamente, senão eu vou ter problemas. Mas eu jamais posso deixar de servir o meu consumidor, tá? Então, eu preciso me adequar às minhas compras, eu preciso comprar
analisando muito bem essa demanda. Então, para isso, eu preciso analisar qual é a rotina de compra desse consumidor, desses consumidores, né? A gente fala em um consumidor, fala individualizado, mas a gente quer falar sobre um grupo, né, de consumidores. Então, eu preciso fazer comprar para que esse público consumidor não fique sem esse produto nos pontos de vendas, tá? Então, essa é a primeira questão, o tamanho do lote aí. Quanto que eu vou comprar para que o público consumidor meu tenha esse produto sempre lá no ponto de venda, beleza? O segundo item aí é na questão da variedade, ó. Nessa variável se encontram duas situações distintas, na qual uma se refere à simples quantidade de produtos disponibilizados, né? Então, eu estou no meu ponto de venda lá, eu estou oferecendo uma variedade de produtos ali, então, isso aí quer dizer que eu tenho uma quantidade de produtos disponibilizados para o meu cliente final, tá? A outra situação diz respeito às diversas variações de um mesmo produto, o que pode ser facilmente visualizado dentro das estratégias de extensão de linhas e marcas, tá? Então, eu tenho aí, que nem hoje eu fui comprar umas coisas no mercado, e até eu estava observando isso, tá? Você tem, você pega na seção de atum, por exemplo, que é uma seção que eu visitei hoje, que eu fui comprar, que eu gosto e tal, fui lá olhar na seção de atum, e você tem lá atum em óleo de soja, atum, você tem in natura, né, ao natural, que é com água e sal. Aí você tem com molho de tomate, aí você tem ele picante, aí você tem ele defumado e tal. E aí as embalagens, elas praticamente não mudam, tá? O que muda é essa variedade de produtos da mesma marca, tá? Então, você tinha lá todas essas variedades de uma marca, aí depois você tem todas essas mesmas variedades de outra marca, que nem eu vi lá hoje, você tinha uma variedade da Gomes da Costa e você tinha a mesma variedade da Coqueiro, tá? Com preços diferentes, tá? Então, às vezes, a pessoa gosta mais de uma lá, não vai se importar em pagar um pouco mais. Tem outros clientes que vão lá comprar pelo preço, né? E aí eles levam, quando está mais barato o Gomes da Costa, eles levam o Gomes da Costa. Quando está mais barato o coqueiro, eles vão lá e compram o coqueiro, tá? Então, existe tudo isso, né? Existe toda essa diferenciação. Alguma diferenciação ele vai buscar, ou pelo gosto, ou pela questão do preço. Então, alguma coisa vai ter de característica lá que o seu cliente vai buscar esse produto em detrimento do outro, tá? E aí, por exemplo, se eu vejo que um produto está saindo extremamente mais que o outro, qual que é a minha estratégia aí no caso? Comprar menos de uma e mais da outra. Isso é simples de a gente monitorar, né? Então, isso é pela variedade. Outro fator aí, a gente fala com relação à dispersão, tá? Ela está diretamente relacionada a... Professor, Pode falar. volta só um slide para trás, antes da variedade, só para me ver um negócio. Oi, pode falar. Ah, tá. Era só um negócio para me marcar aqui, já peguei. Obrigada. Imagina. Bom, então, ó, com relação à dispersão, tá? Ela está diretamente relacionada à quantidade e à localização dos pontos de venda onde os produtos serão disponibilizados aos clientes, tá? Tem coisas pequenas, por exemplo, que você vende no supermercado, que isso não vai ter tanto diferencial, tá? Você encontra no supermercado aqui dentro de Paulista, tal,
E você vai ali no supermercado São João, no Traiano ou qualquer outro, tal, que ele não vai causar tanta diferença, tá? Ele não vai ter tanto esforço a mais de você ir em um ou você ir em outro supermercado. Então, essa dispersão, na verdade, ela não se aplica tanto a produtos pequenos que a gente encontra em supermercado, tá? Ela vai se diferenciar quando esse volume de dispersão levará a um maior ou menor esforço, tá? Então, por exemplo, por que a pessoa... você tem 3 marcas tops aí de produtos que são mais vendidos, de carros que são mais vendidos, né? Por exemplo, Mercedes, BMW e Audi, tá? E aí você tem uma concessionária Audi em Presidente Prudente e você não tem essa mesma concessionária Mercedes e nem BMW. A lei nossa de escolha, pessoal, vai fazer com que você escolha essa questão de você compre o Audi porque você quer a lei do menor esforço. Você não quer ter trabalho. Quando esse carro normalmente não dá problema. Mas quando ele dá, você não quer ter o máximo de esforço ali de estar colocando em cima de um guincho, levando para São Paulo, tal, não sei o quê, tendo custo com isso. Então, qual que vai ser a minha disponibilidade? Qual que vai ser... Por que eu vou comprar o Audi e não os outros, né? Porque eu vou pela lei do menor esforço. Eu ligo lá na Audi e falo, dá para vocês mandarem o guincho aqui, vem buscar meu carro aqui em Paulista. Os caras vêm tranquilamente, tá? Às vezes nem cobra por isso, ou cobra uma taxa pequena por isso. Ao passo que se eu fosse levar esse carro para São Paulo, aí, Deus me livre, né? Seria extremamente caro, tá? Então, essa questão da dispersão vai muito de acordo com o estilo do produto, vai muito de acordo com o estilo do meu canal de distribuição, tá? Que vai ser importante ou não para o meu consumidor estar adquirindo esse produto. Beleza? Tudo bem até aí? Então, vamos lá. Outra variável que eu acho uma das mais importantes, tá? Que você vai analisar nessa questão da demanda aí, é esse fator frequência de compra, tá? Isso vai falar para mim o que eu devo comprar e na quantidade que eu devo comprar. Vou botar o Venevaldo aqui, chegando agora. Fala, Venevaldo. Oi, Douglas, agora que eu tô vendo aqui, não tava... Boa noite, professor. Desculpa aí, professor. Tá a trabalho, tá? Não, tranquilo. Sossegado. O Douglas também, desculpa aí, Douglas, não tinha visto aqui. Quando fica quando fica o slide aberto, ele não fica aberto o chat, tá? Mas beleza, tá tranquilo aí. Então vamos lá, dando continuidade aí, tá? Um dos fatores, como eu disse para vocês, que eu vou ter maior, vou dar uma atenção maior para ele, é com relação à frequência de compras, tá? Juntando a frequência de compras com a quantidade de compras, tá? Eu vou ter um passo largo no sentido de atender a demanda do meu consumidor, tá? Se eu entender como é feita essa frequência de compra do meu público consumidor, naturalmente eu vou estar atendendo essa demanda dele, tá? Então, uma das principais variáveis relacionadas ao comportamento do consumidor é a que se refere a determinar o tempo médio em que ela repõe cada produto, tá? Ou seja, de quanto em quanto tempo ela refaz determinada compra e em que quantidade e ainda qual a frequência com que ela vai ao PDV. Então, eu tentar entender esse público consumidor é extremamente importante, pessoal, tá? Se eu sou um supermercado, eu preciso ver qual que é a característica dele, quantos por cento do meu público compram diariamente, quantos por cento do meu público compram semanalmente, quanto por cento do meu público
faz compras mensais, tá? E determinado produto ainda faz compras anuais, ou ao longo do ano fazem, por exemplo, 2 ou 3 compras. Se eu falar para vocês assim, ó, eu como consumidor final, eu não vou comprar todo ano, né? Lógico, né? Mas, por exemplo, se o seu consumidor for, por exemplo, um lojista, se o seu intermediário, se o seu canal de distribuição, ele tiver como foco um lojista, o lojista ele vai trabalhar com datas específicas. Então, o seu lojista ele vai comprar com uma frequência diferente. No Natal, ele vai comprar com uma frequência diferente no Dia das Mães, no Dia dos Pais, tá? No Dia das Crianças, no Dia dos Namorados. Então, a frequência ela vai ser diferenciada, tá? Ao passo que, por exemplo, em determinadas situações, ele vai baixar essa compra. Então, é muito importante, pessoal, essa questão da frequência de compras, tá? Isso é um fator primordial aí e dos mais importantes, tá? Quando eu estou trabalhando nessa questão aí, é tentar entender essa frequência de compras, tá? Vocês já imaginaram, por exemplo, uma fábrica que produz determinado produto, se ela produzir ao longo do ano inteiro a mesma quantidade, por exemplo, vai chegar no Natal, vai faltar produtos, tá? Vai chegar em janeiro, fevereiro, que as vendas caem, vai sobrar produtos. Então, é importantíssimo essa questão, tá? Bom, outro fator aí é o tempo de espera, tá? Também diretamente vinculado à competitividade, né? O valor de tempo diz respeito a quanto tempo o cliente tolera aguardar para receber o bem adquirido. Aqui também, pessoal, isso não se aplica a supermercados, tá? Isso não se aplica a produtos pequenos ali, que se eu não tiver um, vai ter outro no supermercado e tal, tá? Isso normalmente ele não se aplica a produtos de menor valor. Isso aqui, ele vai se aplicar normalmente a, por exemplo, não falo nem produtos de menor valor, porque, por exemplo, às vezes você compra também produtos de menor valor pela internet, né? Então, quanto tempo você está disposto a esperar pela entrega do seu produto, por exemplo, numa compra que você fez por internet, ou quanto tempo que você está disposto a esperar por um carro que você comprou e ele não tem em estoque, que você entre em lista de espera, tá? Então, isso vai ser um fator preponderante para que você faça determinada compra. Eu cito, por exemplo, com vocês, que, por exemplo, fui comprar uma Saveiro um tempo atrás aí, na concessionária, essa Saveiro, um modelo dela que eu queria, iria demorar 6 meses para entregar, tá? Tava com uma fila de espera de 6 meses. O que eu fiz? Eu peguei um outro produto que não era o top de linha, justamente porque não tinha esse produto em estoque. Então, é muito importante essa questão do tempo de espera, porque o seu consumidor, por exemplo, eu peguei um produto mais barato do que aquele que eu queria. Isso foi, de certa forma, um prejuízo para a empresa, tá? Porque não sou só eu, eu faço parte de um grupo que ficou sem o produto que queria, tá? Não era aquilo que eu queria, beleza? Então, questão do tempo de espera também, super simples, mas que também é de suma importância aí, tá? Então, esses foram 5 fatores aí, 6 fatores lá que eu falei inicialmente, né? 5, aliás, fatores que eu falei inicialmente. E aí a gente abre aqui com a questão dos fluxos distributivos, tá? Então, ó, os canais de distribuição têm por finalidade desempenhar um importante papel de fazer com que os bens produzidos pelas empresas sejam comunicados, adquiridos e entregues aos seus clientes finais, tá? Então, a fábrica, o canal de distribuição, né? A fábrica, se ela não puder entregar para o seu consumidor final, ela precisa utilizar um canal de distribuição intermediário que vai fazer com que esse produto chegue até o cliente final, tá? Quer seja ele
vendido diretamente ao cliente final, quer a fábrica utilize um meio intermediário aí de você atingir esse público, tá? Então, obviamente, o responsável para que isso aconteça, né, é o fabricante. É lógico, o fabricante que vai ser responsável por comunicar que esse produto existe, então ele que vai colocar lá propaganda em televisão, não sei o que e tal, né? Que vai fazer esse comunicado, né? E ele que vai fazer com que os bens que são adquiridos, que eles sejam entregues até cheguem à mesa do consumidor final, né? Então aí, entretanto, né, a maioria das vezes, quem produz não é especialista em vender ao consumidor final em larga escala, o que é uma característica do varejo. Lembra que eu falei para vocês que eu estou visualizando um mercado aí que vai ter problema futuro? É justamente nisso que eu estou falando para vocês. O mercado, a fábrica, as indústrias, elas quiseram fazer um teste, tá? Algumas vão ser bem-sucedidas, outras não, tá? Então, as indústrias, elas quiseram fazer um teste. Eu vou eliminar o meu intermediário e, como eu vendi esse produto a R$100 para o meu intermediário, eu vou vender diretamente para o meu consumidor final a 200. Ótimo. Nossa, assim, à primeira vista, é maravilhoso, né? A fábrica vendia 100, agora vai passar a vender a 200. Só que essa fábrica, na maioria das vezes, ela não tem como ser especialista em vender ao consumidor final. A fábrica, ela não sabe, por exemplo, das características dos meus consumidores aqui em Dracena. Ela não sabe as características do consumidor em Dracena, elas são diferentes do consumidor de Presidente Prudente, que são diferentes do consumidor de Rio Preto, que são diferentes do consumidor do Nordeste, tá? Então, quem que busca quem que vai ter conhecimento dessas características que são evidentes aí e tal? É o lojista final lá que você consegue mandar para ele e ele sim fazer essa distribuição final, tá? Então, à primeira vista, parecia ser maravilhoso para as indústrias. Hoje, as indústrias estão ligando para a gente, pedindo, pelo amor de Deus, para voltar, tá? Só que agora é tarde, você já não tem mais interesse nisso, alguns já mudaram o foco de vendas, alguns partiram para vendas de internet e aí não utilizam a mesma indústria, porque a indústria não vende para você da forma que outras vendem. Então, isso cria uma salada no mercado, pessoal, que eu não vejo com bons olhos, tá? Se eu fosse uma indústria, eu jamais faria isso, tá? Se você vê hoje um polo calçadista de Franca está extremamente em dificuldades por justamente tentar fazer esse movimento, tá? Você nunca vai atingir todo o seu público consumidor, tá? Vendendo de internet. Por quê? Porque ela é acirrada na internet, tá? Se você distribuir, é muito mais negócio você distribuir, por exemplo, 100 para mim, 100 em Dracena, 200 em Dracena, tá? 100 em Junquerópolis, aí depois você vai assim por diante, de pouquinho em pouquinho você cria um grande número de produtos aí a serem produzidos, tá? A internet é legal? É porque você vai se tornar muito mais rentável. Mas você só vai se tornar rentável, sua indústria só vai se tornar rentável, tá? À medida que valer a pena que você fabrique a mesma quantidade que você vendia, né? Ou um pouco menos até, a mesma quantidade que você vendia quando você estava fornecendo para o canal intermediário, tá? Senão, não vale a pena, ok? Então, isso eu não vejo com os bons olhos, pessoal. Já falei isso para vocês até antes da pandemia. A pandemia veio para evidenciar ainda mais essa questão.
porque essas indústrias aproveitaram-se da situação e falaram, olha, já que eu não posso fornecer lá, eu vou vender diretamente, né? E se esse mercado for legal, eu continuo. Só que eu vejo, tipo assim, 90% das indústrias, pelo menos no polo que eu tenho conhecimento, que é o calçadista lá de Franca, 90%, 80% dessas indústrias não se deram bem com essa questão. Tá? Então, é muito complicada essa questão do fluxo distributivo. A princípio, parece ser uma questão legal, parece que isso vale a pena, tal, mas, na verdade, para alguns, sim, mas para alguns, não. Tá? Então, para que tudo aconteça da forma mais eficiente possível, né, as indústrias, e isso é importante, pessoal, é medir a eficiência desse mercado. Tá? As indústrias poderiam ir devagar, poderiam ter entrado nesse mercado devagar, não competindo diretamente com os seus canais de distribuição. Esse que foi o grande problema aí que aconteceu. Elas, entre aspas, começaram a competir diretamente com o seu canal de distribuição. Tá? Então, para que tudo aconteça de forma mais eficiente possível, né, as indústrias mantêm sua vocação natural de produção, né, e terceirizam a parte de comercialização para empresas de distribuição, ou seja, distribuidores, atacadistas, varejistas, que assumem, portanto, o papel que seria dos fabricantes. Tá? Então, salvo essa questão que eu estou falando para vocês aí, de que esse seria o modo legal, né? O que a gente está falando aqui seria o modo legal. Só que a indústria ela resolveu interromper isso, ela resolveu mexer com esses canais de distribuição com a questão de você poder mandar diretamente para o seu cliente com uma valorização do produto vendido, tá? Isso, a princípio, como eu falei para vocês, era maravilhoso, né? Eu aumentar a rentabilidade da minha empresa, vendendo não um produto por 100, e sim por 200 para o meu consumidor final. A princípio era maravilhoso, só que a gente não está vendo isso na prática, ok? Ainda sobre os fluxos distributivos aí, as funções dos canais, né, devem ser entendidas, primeiramente, como modo de gerar no consumidor o desejo de compra, com base em suas necessidades, considerando que, após essa motivação acontecer, a necessidade ainda não estará satisfeita. Então, pessoal, a função aí, né, dos canais, na verdade, né, elas devem ser entendidas primeiramente aí como um modo de gerar no consumidor o desejo de compra, tá? Se eu falar em indústria, tá? A indústria tem várias formas de fazer isso. Como é que a indústria pode gerar no consumidor o desejo de compra? Por exemplo, eu posso fazer comercial de televisão e causar um certo desejo, tá? Eu posso trabalhar a questão da internet para que essas pessoas tenham desejos, tal. Eu posso, que nem a gente comentou em algumas aulas passadas aí, utilizar YouTubers, utilizar pessoas com influência para gerar desejo no meu consumidor final, tá? Então, a indústria tem como fazer isso, ok? Se eu não passar essa condição para o meu mercado intermediário, tá? Por exemplo, eu vou criar melhores condições de vendas, tá? Com prazos maiores, com valores menores. Se eu abandonar o meu consumidor final, se eu abandonar o meu intermediário na questão de, não vou mais fazer propaganda, porque compra quem quer, compra o mercado intermediário que quiser, vem, compra o meu produto e vai se virar para vender. A propaganda é por conta dele. Não é bem assim, tá? Não é bem assim que funciona. Eu preciso dar condições para o meu mercado intermediário causar um certo desejo no meu consumidor final para que ele compre do meu mercado intermediário e esse ciclo funcione muito bem,
tá? Então, ó, isso dependerá de várias outras condições relacionadas ao atendimento daquelas necessidades, ou seja, eu preciso entender as necessidades, eu como indústria, tá? Que eu não vendo para o meu consumidor, que eu não venda para o meu consumidor final, e sim para o meu canal de distribuição, para o meu mercado varejista e atacadista, tá? Ainda que eu não venda para o meu consumidor final e sim para esse atacadista e varejista, eu preciso entender quais são as necessidades desse consumidor final, tá? Para eu poder estar sempre com esse produto alinhado e que ele mantenha o meu mercado intermediário abastecido, tá? Para que eu mantenha ele com determinado interesse por parte do meu consumidor final. Se eu continuar, por exemplo, com um produto que o Omo, por exemplo, né? Vamos citar o Omo aí como exemplo. O Omo, ele tinha lá o seu tradicional, por muito tempo ele foi um produto só, tá? Aí, em determinadas circunstâncias, ele achou que valia a pena criar o mesmo produto, mas com diferenciais aí para outras utilidades, tá? Então, o Omo foi lá e fez outras utilidades, tal, tá? Por quê? Porque estava se querendo, outras marcas estavam entrando no mercado e estavam atendendo essas necessidades do meu consumidor final, tá? Então, o mercado intermediário, aí, o meu intermediário, né, o meu canal de distribuição, ele começa a perceber isso. Fala, meu, tal determinada marca está vendendo muito, o Omo parou de vender. Por quê? Porque ele passou de não atender mais as minhas necessidades. Eu tenho um outro produto que atinge muito mais, como consumidor final, ele vai me representar muito mais. Então, eu vou passar a buscar aquele produto, tá? Então, vocês entenderam, pessoal, que é um ciclo vicioso. É um ciclo que cada um depende de cada um, tá? A minha indústria depende do consumidor final comprar do intermediário, que depende também do consumidor final comprar para ele poder comprar da minha indústria. Quando isso cai, tá? Quando esse fator de compra ele cai, é sinal de que eu preciso fazer alguma interferência, ou a fábrica fazer uma interferência no sentido de tentar atingir essas necessidades e desejos iniciais do meu consumidor final lá, tá? Então eu preciso trabalhar toda essa questão, eu preciso estar sempre tentando entender a cabeça desse consumidor final, porque sou eu que vou trabalhar aqui na minha indústria, sou eu que vou trabalhar todo esse processo de compra, ok? De satisfação do consumidor, ok? Então, ó, os fluxos distributivos, na visão da logística, né, recebem o nome de funções dos canais de distribuição, que Dolan aí divide em 4 funções básicas. Primeiro, a indução da demanda, ou seja, eu vou fazer algum fator para que minha demanda seja alterada, para que ele compre algum produto meu, tá? Para que ele aumente essa compra de algum produto meu. O atendimento dessa demanda, então eu não posso atender ela nem mais nem para menos. Se eu atender para menos, ela vai faltar. Se eu atender para mais, vai ficar estocado uma porrada de coisa, né? O meu pós-venda também é importante, tá? O meu pós-venda, ele vai fazer com que esse consumidor compre novamente, tá? Se eu tive problema no pós-venda, isso foi resolvido rapidamente, de forma que eu não causei nenhum estresse no meu público consumidor, ele vai voltar a comprar, tá? São poucos que deixam de comprar. E por último aí, as informações, tá? Então eu tenho aí, como indústria, eu tenho que fornecer as informações suficientes para o meu consumidor final, eu tenho que fornecer essas informações suficientes para que ele conheça o meu produto, e aí vocês devem ter visto, acho que com o Edilberto, se eu não me engano,
naquela questão dos jogos de empresa, né? Em que quando esse produto ele está, quando ele é lançado no mercado, você tem que fazer um investimento muito grande em propaganda, em tudo, né? Para que ele se torne conhecido, tá? À medida que ele está subindo, que ele atinge a sua maturidade, você não precisa mais gastar tanto. E aí você começa a ter essa lucratividade, você começa a ter o retorno desse investimento, tá? A partir do momento que ele atinge essa maturidade. Ele tem quedas, isso é evidente, tá? Ou ele tem quedas para se extinguir no mercado, ou para se manter durante muito tempo por um nível aceitável, tá? Então, essas informações, elas têm que ser passadas para o meu consumidor final, tá? À medida, lógico, que ele vai tendo essa oscilação de mercado, vamos dizer assim, ok? Então, pessoal, por hoje era isso. Quem tiver alguma dúvida aí pode falar, tá? Eu vou puxar a chamada aqui. Tudo bem, entendimento aí, sem problemas. Acelera! Vai. Você está fazendo nada aí no seu trabalho, que você está aí zoando aí? Vamos lá, Adriana, tá aí, né? Presente. Ok, a Ana, tá aí. Anne, tá. Miele, tá aí. Daniel, tá aí. Presente. Douglas, tá aí. Grazi, tá aí. Guilherme, Presente. Jadson, Karina Barroso não tá, né? Karina Ferreira tá. Kátia, tá aí. Presente. Luiz, tá. Osmar, tá aí. Presente. Elaine, Thaís, Cisa, Vinícius Berto, Javier, tá aí também. William, tá? Rinivaldo. Presente, professor. William. E... Presente! Beleza, galera. Por hoje, né, era isso. Tá? Dá para dar uma descansadinha aí antes de entrar na outra aula, né? E nos vemos amanhã, então, na aula de marketing. Tranquilo? Obrigada, Beleza. professor. Tranquilo. Valeu, gente. Até amanhã, então. Valeu, professor. Até amanhã. Até.